e esse plano cartesiano aqui nessa tela. Vou tirar agora. Gente, eu estou falando hoje, estou aqui para falar sobre o nosso último assunto do ano letivo de 2020, que é a geometria analítica. A geometria analítica que a gente vai ver não é a geometria analítica que eu queria passar para vocês, completa, mas eu vou dar algumas noções, noções mesmo básicas de geometria analítica. Geometria analítica é um assunto interessante, mas é uma coisa que você já conhece. Por exemplo, quando você vai representar um gráfico de uma função, você representa esse gráfico num plano cartesiano. A geometria analítica é a geometria no plano cartesiano. Então, tudo agora vai ser no plano cartesiano. Não é geometria espacial. Geometria espacial seria só para nível superior, mas a gente está falando da geometria plana, só que agora a gente vai usar o plano cartesiano como referência. Então, por exemplo, acho que vocês já sabem, né? Acho que vocês já viram isso, devem ter visto em algum momento do estudo de vocês. Cada ponto na geometria analítica, ou seja, cada ponto no plano cartesiano, ele é representado por um par ordenado. Esse par ordenado é formado, óbvio, por dois números, né? Por isso que é um par. E é ordenado porque a ordem importa, tá? Então, cada ponto é representado por dois números. Então, o primeiro número é chamado de abscissa e o segundo é chamado de ordenada, tá? Observem, voltando agora para a imagem. Pronto, essa é a imagem que está lá na introdução do nosso TD13, tá? E essa imagem, ela se refere às questões da 1 até a 5. Então, se você pegou a versão antiga do TD, você não tem essa informação. Então, os exercícios referem-se à imagem abaixo, os exercícios que são 1, 2, 3, 4 e 5. Então, observa aqui, ó. Por exemplo, o ponto A que está indicado aí, você vai ter que o x dele, você procura o eixo x, está lá na linha horizontal. Então, você procura o eixo x. Quando você projeta o ponto A no eixo x, né, você vai faz a projeção dele, o x é menos 3 e o y, você vai procurar o eixo y, o y é 4. Então, o ponto A vai ficar sendo menos 3, 4. O ponto B, por exemplo, ele é representado como? Você primeiro representa o x, então o ponto B que está indicado aí é o ponto 5 no x e menos 2 no y. O ponto, deixa eu pegar outro ponto aqui. Vamos pegar o ponto M, por exemplo. O ponto M você tem aí que ele é x é menos 7 e o y é 5. Outro ponto aqui, deixa eu escolher. Pronto. O ponto G, esse ponto G aí, ele está situado no eixo X. Aí entra uma característica importante. Sempre que um ponto está no eixo X, tá? A segunda coordenada, ela é sempre igual a zero, ou seja, a ordenada é zero, que é o que acontece com o ponto G. Ponto G é o ponto menos 2, 0, tá? O ponto F, que é um ponto que está no eixo Y, então seria essa característica. O x é sempre igual a zero, tá? Então o ponto F aí você tem que as coordenadas deles vão ser 0, menos 4, ok? Ponto K, por exemplo, ponto K é o ponto, as coordenadas vão ser menos 1, menos 1. Ponto N é menos 3, menos 2, tá? Ponto J, o x é 3, o y é menos 5. Então, essa imagem aí já serve para a gente se familiarizar com o plano cartesiano, né? Com essa representação. Observa também aí que eu coloquei o zero, tá? De laranja, o zero, ele é no caso onde tem o zero aí, é o ponto que a gente chama de origem. As coordenadas desse ponto vão ser 0, 0. Tá? Observa que o eixo X, né? Os números eles estão representados aí na ordem crescente, você vai da esquerda para a direita, né? E os negativos, claro, na esquerda, os positivos na direita. No eixo Y, a ordem crescente vai ser de baixo para cima, ou seja,
menos os negativos então vão ficar embaixo e os positivos em cima, tá? Por isso que eu coloquei, observem essa imagem aqui, eu coloquei esses sinaizinhos aqui, ó, mais e menos, mais aqui, menos aqui. E aqui para o eixo X, aqui para o eixo Y. Tá? E você pode observar também que com essas linhas, que são o eixo X e o eixo Y, o plano cartesiano ele fica dividido em 4 regiões. Cada região é chamada de quadrante. Tá? E aí vão ser 4 quadrantes, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. A ordem é essa aqui, a ordem no sentido anti-horário. Primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante. Então, observa aqui um ponto que está no primeiro quadrante, as duas coordenadas são positivas, né? O ponto que está no segundo quadrante, você vai ter que a primeira coordenada, o x, é negativo, a segunda coordenada, o y, ela é positiva, tá? O ponto que está no terceiro quadrante, as duas coordenadas vão ser negativas, né? Ou seja, a abscissa e a ordenada são negativas. E o ponto que está no quarto quadrante, você vai ter que o x é positivo e o y é negativo. Então, você olha só para aquela linhazinha, né? Aqui é a parte positiva e aqui é a parte negativa. Você olha para a linha, para o eixo x, exatamente na parte que ele está limitando o quadrante. Tá ok? E, claro, o ponto quando ele não está no eixo, quando ele está, digamos, na fronteira dos quadrantes, é o que acontece aqui. É o ponto que está no eixo X ou que está no eixo Y. Como eu falei, ponto no eixo X, a segunda coordenada é sempre 0. Ponto que está no eixo Y, a primeira coordenada é sempre igual a 0. E esse ponto aqui, que é a origem, por ele estar exatamente na interseção dos dois eixos, né? Você vai ter que as coordenadas deles vão ser 0, 0. Ok? É isso que eu tenho para falar. A gente vai começar nosso estudo de geometria analítica agora, agora que eu falei, a partir do próximo vídeo, que a gente vai usar a primeira definição geométrica, que seria a distância entre dois pontos, tá? Valeu!